Antipatia ou amizade à primeira vista? Esse é o tema do programa de hoje. E a repórter Thalita Dayer traz mais informações para a gente sobre esse assunto. Vamos ver. Segundo o dicionário, amizade é o sentimento de grande afeição, apreço e simpatia entre pessoas ou entidades. E o que será que define antipatia? O dicionário define antipatia como aversão espontânea, gratuita e irracional por algo ou por alguém. Você é dessas pessoas que logo ao olhar para alguém faz uma amizade instantânea ou tem antipatia à primeira vista? Você tem facilidade de fazer amizade? Quando você olha para a pessoa de forma instantânea, você já faz amizade? Tenho facilidade. É. E você já teve essa impressão de tipo, nossa, que antipatia dessa pessoa? Sim. Como é que foi pra você? Como é que foi? Ah, você sente, né? Que não flui ali legal com a pessoa. E já aconteceu de você ter uma antipatia no primeiro momento e depois acabar se tornando amigo? Já. Isso já aconteceu, sim. A gente fica até com vergonha, né? Para alguém pegar antipatia comigo, a pessoa tem que provocar antipatia, entendeu? Ela tem que ter um motivo, assim. Eu não sou de antipatia gratuita, não. Eu sou mais da sororidade, da amizade de primeira do que da antipatia. E quando vocês se conheceram, você teve aquela amizade natural, espontânea, rápida ou demorou um tempo para você poder criar essa simpatia por ela? Ah, foi mais ou menos. Foi tranquilo. É. Normalmente você, quando faz amizade com alguém, você tem essa naturalidade, essa facilidade ou não? Normalmente você olha e tem aquela impressão, tipo assim, nossa, a pessoa deve ser chata. Eu faço amizade muito rápido. É? Sim. E você? Como é que foi quando vocês se conheceram? Normal. Eu tenho muita facilidade também de fazer amizade, então nós duas combinamos. Quando você me viu eu chegando, a sua impressão primeira foi de antipatia ou de simpatia? Foi de simpatia, de curiosidade. Tá vendo? Uma simpatia de pessoa. Beijo, Thalita, seu João querido, beijo para toda a equipe. E realmente para falar sobre esse assunto, sob a ótica emocional e espiritual, também eu recebo o pastor Luiz Leite, que também é psicanalista, a psicóloga Juliana Batista e o Master Coach Haroldo Heredia. Ou Heredia, né? Heredia. Primeira vez eu falei certo. Muito obrigada mais uma vez por terem vindo. Alegria. É um prazer. Alegria ter vocês aqui. Pelo convite. Bom, é um assunto muito interessante porque acontece com todos nós ao longo da nossa vida várias vezes, né? A gente acerta e erra as nossas primeiras sensações quando a gente encontra alguém, conhece alguém, é apresentado a alguém, né? Uma roda de amigos, na casa de alguém, no trabalho, na igreja, na comunidade, enfim, qualquer lugar que a gente esteja, tem gente que você bate o olho, dá um negocinho assim estranho, você fala assim, não rolou, né? E tem gente que você fala assim, gente, agora mesmo em janeiro a gente teve uma experiência, a gente fez um mês de viagem de carro pelo sul do Brasil, uma delícia, São Paulo, algumas cidades do interior, e a gente ficou na casa de amigos de amigos que insistiram pra gente ficar lá. E aí no outro dia ela estava falando, gente, parece que eu conheço vocês há tanto tempo, né? Rolou aquela empatia, aquela coisa gostosa, um casal muito maravilhoso. Um beijo para eles, para a Denise, para o Roberto, para o Paulo Roberto, que receberam a gente. Mas e aí? Como que a ciência explica isso? Pode acontecer de cara, tanto o negativo quanto o positivo. Quem começa? Fiquem à vontade. As damas first? Claro. Bom, a ciência fala sobre repertórios comportamentais, né? Então, cada um de nós, à medida que a gente vai crescendo, nós vamos acumulando repertórios com as pessoas e meio que categorizando as pessoas. É como se fosse um processo de aprendizado mesmo, né? E assim nós vamos utilizando desse aprendizado para categorizar acontecimentos futuros, né? Só que nem sempre essa categorização funciona, né? Tem a parte espiritual também, que o pastor pode dizer um pouco melhor sobre isso, mas funciona mais ou menos assim dentro do nosso cérebro, né? Como se a gente categorizasse. Então, por exemplo, uma pessoa, determinado tipo físico são de pessoas preguiçosas, vamos dizer assim. E aí sempre você acha que aquele tipo de pessoa é preguiçoso. E aí você vai, mas nem sempre isso condiz com a realidade. É por isso que é tão importante a gente ter um segundo olhar, aguardar, né? Geralmente pessoas tímidas são tidas como arrogantes,
né? Ou antipáticas. Às vezes uma pessoa tímida, ela não tem, assim, sei lá, um traquejo, né? Então ela fica meio paralisada e pode parecer metida, antipática. Então é bem perigoso essa categorização, né? Rotular, assim, de cara, né? Eu, como pastor, né, nós somos treinados a lidar com todo tipo de gente o tempo inteiro, né? E é muito interessante que a superação das possíveis antipatias que vão surgindo pelo caminho, como que o amor cristão, não é? O amor, que é fruto do Espírito, né? Como nos ajuda a superar, a contornar antipatias, que de fato nós trafegamos em 4 estados, né? Envolvendo essa palavra, ou melhor, o sufixo dessa palavra, né? O patia, do grego patos. Você tem antipatia, apatia, simpatia e empatia, né? E, de algum modo, nós todos trafegamos nesses 4 estados. Há dias que você está mais simpática, sim, e há dias que nem tanto, né? E há dias eu acho que eu sou sempre. Sempre. Você é uma graça. E humilde, né? E humilde também. E há aqueles estados, né, que nós estamos mais apáticos, menos apáticos e também mais empáticos, né? Tem dia que você quer ajudar o mundo todo e tem dia que você não deixa na minha. Exatamente. Então, trafegamos nesses 4 estados, né? Faz parte da nossa humanidade. E é muito interessante a gente perceber isso de um prisma mais espiritual, sim. Porque nós entendemos que as pessoas não são 100% espirituais o tempo todo. Claro. Então, há dias que elas estão na carne. A gente tem que exercer a misericórdia e compreender. Não é sempre que a pessoa vai estar com aquela simpatia, né? Há várias situações que concorrem, às vezes, para tirar a alegria da pessoa. Ela vai ficar um pouco para baixo, vai ficar mais apática, vai ficar menos empática, com menos disposição para ajudar. Então, a ótica teológica, a partir de uma visão mais espiritual, nos ajuda a lidar muito bem com isso, compreender os 4 estados e entender a vida assim. Tem dia que temos mais disposição, menos disposição, mais alegria, menos alegria, e vamos amar a todos. É verdade, verdade. Márcia, eu gostaria de falar sobre perfil comportamental, para poder entender essa simpatia e antipatia. O que acontece? Em 1928, mais ou menos, o exército americano contratou um PhD em psicologia por Harvard, que era o William Marston, para poder entender por que uma ordem dada à tropa, uma única ordem, dada a uma tropa inteira, existiam reações ou comportamentos diferentes. E daí nasceu a teoria DISC, que ele fez, que seriam, a grosso modo, o dominante, o influente, o estável e o conforme. Então, todos nós temos um perfil. O perfil, na verdade, é a mistura desses fatores de cada um, por isso nós somos únicos, não é simplesmente todo mundo que tem o mesmo perfil ali, todos são iguais, mas, a grosso modo, vamos chamar desses 4 perfis. E aí, nós temos perfis aqui que são opostos. Então, você tem um influente, que é aquela pessoa extrovertida, aquela pessoa alegre, aquela pessoa extremamente otimista, que a qualquer momento está sempre para cima, sempre rindo. Você tem um conforme, que já é uma pessoa mais formal, que é uma pessoa que já não é de um riso fácil. Então, se a gente pegar só esses 2 exemplos, às vezes, quando os 2 se encontram, pode já gerar essa antipatia, porque nós temos... Um agride o outro, né? Um agride o outro, porque para um, o normal é chegar rindo, dançando e abraçar. O outro é chegar formalmente, cumprimentar, no máximo dar a mão. Então, isso já pode gerar essa antipatia. Em compensação, se 2 influentes chegarem, podem, de repente, causar uma simpatia aí muito grande. Então, esse tipo de coisa eu acho que tem que ser
bem observado para essa questão, sabe? Eu costumo Verdade. trabalhar com os meus pacientes que, a priori, a gente não deveria considerar muito a nossa experiência. A gente deveria estar mais aberto para o novo, para o diferente, para o desafio, né? E às vezes a gente se fecha muito, né? Se a gente faz uma leitura de alguém e já cria uma categoria para aquela pessoa, de antipática ou de simpática, e eu vejo muita gente caindo em armadilhas por achar pessoas simpáticas. Aí você se entrosa com aquela pessoa e, de repente, quando você vê, você está numa furada. verdade. Porque a gente pensa que o grande problema é o antipático, né? Então, a gente trabalha muito isso no consultório, sobre estar no ambiente de trabalho e ter um chefe antipático, ou se tornar simpático no ambiente de trabalho. A pessoa fala, mas eu sou tão fechado, ninguém vai gostar de mim lá. Mas eu vejo que a maioria dos problemas hoje são aberturas que as pessoas dão para pessoas que não deveriam ter dado, né? Então, essa questão da simpatia e da antipatia, ela pode trazer grandes consequências, né? Porque a pessoa muito carismática, a gente fala assim, ela tem uma lábia. Exatamente. Né? Então, ela é carismática, ela é influente, ela é cheia de dons e talentos, então ela leva os outros na lábia. Engana Exatamente, muito isso bem. é um perigo. Então, o que a gente quer, eu quero conversar um pouquinho mais depois, que a gente vai parar essa parte agora e a gente vai continuar depois. Eu e meu marido, a gente tem muito essa experiência, a questão do discernimento, que é algo que a gente vai entrar um pouquinho agora, que é a parte mais espiritual. Né? Às vezes você não conversou com a pessoa direito, ou você olha nos olhos e fala, alguma coisa não desceu, não desceu. E a gente tem muitas experiências para contar, assim, de que é só esperar um tempo e que aquilo vai ser revelado. O que estava por trás daquilo ali vem à tona e a gente fala, Deus, obrigada, porque o Senhor nos deu discernimento. Mas não significa que a gente não foi enganado também, né? Porque a gente também já sofreu traições, etc., porque às vezes o discernimento falhou ou a gente desprezou os sinais, que é uma outra coisa que eu tenho, uma palestra, inclusive uma palavra, que é não despreze os sinais. A gente tem sinais, Deus sempre nos dá sinais, a gente precisa entender esses sinais, ter prudência, calma, não precipitar, porque a gente pode perder grandes amizades por essa antipatia que a gente não se abriu para mudar, e a gente pode ser enganado e ser traído por alguém para quem a gente se abriu muito e que não merecia a nossa confiança. Então, é uma coisa, né, difícil, mas a gente vai chegar. Bom, está na hora da nossa cozinha. Vamos aprender a preparar com a cozinheira Sofia Marinho a salada de feijão branco com bacalhau agora. É isso aí, né? Sofia, tudo bem? Você usa só o sal marinho ou não? Tô brincando, porque é seu sobrenome. É verdade. Tudo bem? Ela já ia responder. Comecei a pensar sobre Obrigada por ter vindo. É a primeira vez que você vem? Primeira vez. Bem-vinda. Obrigada. Então, a gente está falando sobre antipatia, simpatia, e às vezes com comida também é assim, né? Tem gente que nunca comeu algo, mas tem antipatia. O bacalhau também é um, que não é muita gente que gosta e nunca comeu. É né? verdade, tem E aí muito. a gente comentou aqui que você, no comecinho do programa, talvez você tenha chegado depois, né? A Sofia não gostava de nenhum tipo de feijão? De nenhum tipo de feijão. E desde pequenininha. E foi realmente uma antipatia, porque não tive nenhuma experiência ruim com feijão e eu não podia nem ver. Olha Lá em só. casa, minha mãe colocava na mesa tampadinho, porque eu você não não queria nem podia sentir ver o o cheiro. feijão. Olha que legal, interessante. E aí, quando você se abriu para o feijão? Eu tinha um restaurante em Pipa, no Rio Grande do Norte, e eu Delícia. fazia feijoada todo sábado. Não. E era uma receita do meu pai. E eu nem provava, eu dava assim para os funcionários porque eu não gostava. E aí um dia eu estava sozinha cozinhando, e aí tava vindo aquele cheiro da feijoada. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, eu vou comer esse feijão. Aí eu provei a feijoada, gente, eu comi um pratão de feijão e me apaixonei. Rompi. Tá vendo? Assim como eu vivi tantos anos sem você, tá vendo? É assim que acontece, às vezes, com um amigo. Perde um romance, né? Perde uma pessoa bacana, um emprego, às vezes, até, porque não se abriu para novas experiências, para uma mudança de mentalidade em relação à pessoa que a gente está falando ingrediente. Eu já experimentei jiló, dizem que a gente tem que experimentar algo 8 vezes para ver se realmente gosta ou não. Eu já experimentei umas 5, tá bom. Ai, Não, quem não gosto sabe de jiló. algum dia eu venho aqui fazer um giló pra você. Eu vou comer, eu já comi aqui bombom de jiló. Bombom de jiló? Já comi, comer eu como, mas não é que eu Não goste, gosto. né? Vamos aprender então, Sofia, Vamos. fazer a salada de feijão branco com bacalhau. Ó, eu trouxe aqui já cozido
Deixa eu abrir aqui. O feijão branco. Aqui eu tenho uma cebola roxa e pimentão coloridinho. E aqui o bacalhau Então, você faz só já misturar. desfiado. Aí, primeiro passo, eu vou fazer o molhinho da salada, que é bem simples. Aqui eu tenho um limão siciliano espremido. Aí eu vou misturar com o azeite e a salsinha. E eu vou emulsionar para formar um molhinho mais homogêneo. Ah, joia. A gente bate até ele misturar bem. Ui. E aqui é como é que você cozinha o feijão branco normalmente, como se cozinha qualquer feijão. Como se cozinha qualquer feijão. Eu gosto de fazer com a panela, sem ser na pressão, por mais que demore um pouco mais, mas eu gosto de olhar no ponto do feijão. Principalmente para salada, para não acontecer dele passar muito do ponto e virar uma pasta. Tá. Então aqui, ó, vou colocar no bowl o feijão branco. Porque ele tem que estar um pouquinho mais al dente, Tem né? que estar um pouquinho mais al dente, Quantos exatamente. minutos você cozinha Ele ficou mais ou menos 40 minutos Tá. cozinhando, já na água com um pouquinho de sal. Tá. O bacalhau, a gente pode ou comprar o bacalhau desfiado e aí cozinhar, ou a gente até assim, sobrou uma bacalhoada, a gente desfia e aproveita o bacalhau. Tá. Eu sempre compro já o bacalhau de salgado, que eu acho mais prático, né? Sim. Então aqui já tem o bacalhau cozido. Quem não gosta de bacalhau, pode substituir por peito de frango? Pode substituir por peito de frango, com certeza. Pode, os vegetarianos também, como agora a gente tem uma vegetariana aqui no programa, que minha chefa, Bárbara Camilo, senhora editora desse programa, é vegetariana. Eu sempre penso nela e nos outros tantos que não comem carne. Aí faz a salada e pode acrescentar outras coisas. Aí Sim, um tofu, é uma coisa interessante um que dá queijo uma mesmo. textura parecida, tanto com o bacalhau quanto com o frango, é a carne de caju ou a carne de jaca. Então, você Carne poderia de caju? Isso aí eu substituir. nunca ouvi falar. O caju, você pega, ele espreme ele bem, tira toda a água. E aí você desfia, ele fica com uma textura igualzinho de frango desfiado. Olha que então legal. pode ser uma substituição Tá vendo? interessante A Bárbara tá pro falando aqui no meu vegetariano. ouvido que nunca ouviu falar na carne de caju. É super legal. E é legal mesmo, que a jaca ela já experimentou, mas o caju não, tá vendo? Mais uma novidade para você, dona Bárbara. Aí agora a gente vai misturar a cebola roxa e o pimentão estão cortados em julienne, que são essas tirinhas fininhas. Então vou colocar aqui. Esse bolo tá justinho, né? Ui, pra misturar. Aí já vou colocar o nosso molhinho. Delícia. Você participou então da competição lá do The Taste Brasil? The Foi? Taste Que legal. Brasil. E como é que foi a experiência? Ai, foi super legal. Eu falo que foi um divisores de água, assim, pra minha carreira. Que eu tava bem no início da carreira. E eu com tava certeza. morando lá no Nordeste. E foi um mundo que se abriu quando eu cheguei lá. E vi tantos ingredientes, tantas coisas... Novidades mesmo pra mim, que na época, né, assim, acaba que eu tava morando numa praia, uma vila de pescadores. Você tava limitada, não tinha né? tanto acesso à informação, né? E aí foi o que decidi voltar e estudar e aprimorar mais e me dedicar mesmo à gastronomia. Viu que era isso mesmo que você queria, não era uma brincadeira só de Não. verão. Ó, aqui então eu já misturei, eu vou colocar um pouquinho de sal, lembrando que tanto o bacalhau, né, já tem o sal dele, mesmo sendo salgado, e o feijão eu cozinhei com sal, então só um tem que pouquinho corrigir só. um pouquinho É. mesmo. E vou colocar a pimenta do reino. Maravilha. Bom, gente, nesses dias quentes a gente precisa ter muita receita de salada, né, para variar, senão a gente acaba enjoando, comendo sempre a verdade. mesma, né? Então é muito bom. Mais uma opção de salada. Saladinhas. Pode também substituir o feijão pelo grão de bico, né? Pode, pelo grão de Sofia? bico, pela lentilha também, fica bem legal. E eu acho que é uma salada, assim, bem completa, né? Porque a gente tem o Verdade. grão, tem a proteína, tem as verdurinhas. Aqueles E que aqui ainda a não gente tá- perderam a antipatia do feijão Também. ou do bacalhau, substituam por outra coisa. Sim. Vamos deixar a pessoa anotar a receita, a gente já está pronto, olha que facinho de fazer. Muito fácil, né? E deve ser super saborosa, a gente vai conferir daqui a pouco. A receita na tela, você confere agora.
Muito bom, maravilha. Sofia, você trabalha como hoje? Em um restaurante, com personal? Hoje eu estou trabalhando como personal chefe e eu também presto consultoria para alguns restaurantes. Então, na parte de criação de menu, de treinamento de equipe, né, para a logística da cozinha. E aí faço pequenos eventos, jantares em casa. Joia, delícia. Bom demais. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar a nossa conversa, né, sobre antipatia gratuita, aquela assim de cara, ou amizade instantânea à primeira vista. A gente tem palavra, a gente vai provar a comida, tudo isso. Antes do intervalo, vou perguntar para a Sofia, você já teve essa experiência de ter uma simpatia assim de cara e deu tudo certo? Ou o contrário também? Já, com certeza. Várias vezes, acredito, né, na vida de pessoas que a gente simpatiza e às vezes, igual vocês estavam falando, acaba traindo nossa confiança. Fala, gente, eu fui tanto com a cara dessa pessoa e não era o que eu pensava. Quanto também, até colegas, assim, de faculdade, fala que de olhar e não gostei dessa pessoa. E depois, no final da faculdade, era a melhor amiga. É verdade. Já estamos de volta aqui no Sempre Feliz, falando hoje sobre amizade e antipatia à primeira vista. Simpatia, antipatia, aquelas primeiras impressões que a gente tem em relação a alguém que muitas vezes podem se confirmar ou não, tanto uma quanto outra, não é? Às vezes você tem antipatia gratuita de uma pessoa e ao longo do tempo você fala, puxa, como eu estava enganada, não é? Eu realmente tive um pré-julgamento, um pré-conceito em relação àquela pessoa e muitas vezes pode acontecer de você estar certo ou você também ter uma simpatia, uma amizade, assim, aquela coisa gostosa e até se entregar para aquela pessoa, né? Entregar as suas emoções, sua amizade para aquela pessoa e dar com os burros na água, como a gente costuma dizer. Então, a gente está conversando sobre esse assunto. Estou recebendo o Luiz Leite, que é pastor e psicanalista, a psicóloga Juliana Batista e o Master Coach Haroldo Herédia. A gente está falando sobre como a gente tem que se portar, se isso realmente é normal, e a ciência explica que sim, que isso é normal. Eu e você somos normais, todos nós, né, já passamos por isso. Como a gente tem que se comportar ou se preparar, ou preparar a nossa própria mente para quando acontece algo assim, como a gente disse anteriormente, deu de cara gostar muito de alguém, é bom eu ter um critério, uma prudência, esperar dar mais um tempo, como você falou, Juliana, que trabalha no seu consultório. Ao contrário também, eu tenho uma antipatia de alguém, mas espera aí, eu nem conheço essa pessoa, deixa eu estar aberta para conhecer esse equilíbrio. Como que eu faço para ter esse equilíbrio e também para eu mesma me educar a ter essa paciência, esperar um pouco mais para tirar uma conclusão, né, em relação à pessoa? Esse período de espera é uma característica dos maduros, né? As pessoas bem resolvidas emocionalmente, psiquicamente, espiritualmente também, não vão incorrer nessa falta de fazer julgamentos precipitados, né? Por causa de um estado, de um encontro, não é? Que ainda não se deu tempo para fazer uma avaliação mais correta, mais balanceada, mais madura, né? Então, é de bom gosto e também é uma coisa muito, muito elegante, né? Não fazer pré-julgamentos, né? Porque às vezes isso é muito comum nas relações sociais. As pessoas fazem pré-julgamentos de um modo muito, muito desastroso por causa de algo que ouviram, ou até mesmo de uma característica física, como a doutora Juliana colocou tão bem, não é? Que essas características físicas que podem fazer parte do repertório de um estereótipo que a sociedade cria e pessoas não amadurecidas intelectualmente podem ser orientadas por um estereótipo para fazer um pré-julgamento e achar que aquela pessoa não é boa para ela. Então, isso é muito triste, né? Isso é muito pobre, isso é muito pobre. Então, é necessário maturidade, né? E a maturidade, às vezes, só costuma vir
com a idade. Às vezes tem gente que não, né? Tem gente que é novo, já é maduro, tem gente que é velho, não amadureceu ainda. Antes da gente continuar, agora a gente vai conferir o depoimento da Silvia. A Silvia tem uma experiência para contar. Na época da escola, ela teve uma antipatia gratuita por uma pessoa que depois se tornou sua grande amiga. Vamos ver. Legal. Olá, meu nome é Silvia Bertelli, eu tenho 42 anos, sou analista em comércio exterior e vou falar sobre antipatia à primeira vista, vou dar meu testemunho de antipatia à primeira vista que aconteceu comigo há um tempinho atrás. Eu e uma pessoa, Juliana, o nome dela, a gente se estranhava demais, né? A gente teve assim uma antipatia à primeira vista. Onde eu estava, ela não estava, onde ela estava, eu não estava e a gente se odiava. Essa história aconteceu no colégio, né? E depois a gente teve a oportunidade de ser da mesma sala e nos conhecemos melhor e hoje somos melhores amigas e isso já vai aí para 30 anos quase. Então esse é o meu depoimento, acontece, mas também de uma antipatia à primeira vista pode nascer uma linda amizade, eu sou testemunha disso. Que bom, Silvia, beijo para você e para a Ju Xará, que é nossa psicóloga. Que vocês continuem com essa amizade tão linda. Isso acontece. Eu já vi várias vezes pessoas falando para mim, nossa, quando você chegou eu te achava tão isso, tão aquilo. E depois eu fui ver que não. Esses rótulos, essas categorias que a Juliana explicou no começo, né, que você vai categorizando, colocando dentro de algumas pastas assim, de arquivo as pessoas que se sobressaem ou pessoas que são... eu sou muito extrovertida, então às vezes eu chego num lugar, eu tenho que me conter, né? Gente, ninguém me conhece, o povo vai achar que... E confunde mesmo, esses rótulos que a gente coloca. Uma pessoa muito extrovertida, uma pessoa que quer aparecer, né? Muitas vezes. Então, às vezes, por exemplo, na escola, né? Alguém pergunta lá, tá tendo uma festa de família. Quem quer vir aqui dançar com o colega? Eu quero ir, mas eu não vou. Por quê? Porque eu falo assim, eu já apresento o programa na televisão, que eu apareço, né, sem querer. Eu ainda vou ser a primeira a ir lá dançar, todo mundo vai falar assim, nossa, lá, quer aparecer. Ela já não basta estar na televisão, então eu não vou, me contenho. Se ninguém for realmente, aí eu vou. Tipo assim, também agora se dando que pensa. Mas assim, a gente tem que também se colocar, né? Se esforçar um pouco, não é? Faz parte disso? Sem dúvida. Ou eu estou errado? Essa maturidade que o pastor falou que é muito... A maturidade, quando a gente fala a pessoa está madura, ela atinge o equilíbrio entre controlar os seus impulsos, né? E andar, né? Progredir. E até para citar a Bíblia, uma coisa que pode nos ajudar, né? A Bíblia nos ajuda em tudo. Tudo. Ela fala assim que você reconhece a árvore pelos frutos, né? Então, a cada vez que a gente tiver em relacionamentos, né? E observar as pessoas, a gente precisa olhar o entorno dela, né? O que ela já manifesta daquela pessoa que ela é, né? Uma pessoa antipática, geralmente, ela tem menos amigos, é uma pessoa mais... ensimesmada, né? Uma pessoa que não é só você, talvez, que antipatizou com ela, né? Então, assim, e na verdade, nosso comportamento diante de alguém de fato antipático não deveria ser de retração, né? Até porque esse problema é dela, não é seu, né? Então, assim, o equilíbrio da maturidade, ele vem com isso, a gente... observar as coisas e ter um tempo de aguardar aquela coisa se manifestar na nossa frente, né? Porque a gente é muito impulsivo. O grande trabalho com os adolescentes e torná-los um pouco mais maduros é esse, de controlar a impulsividade, né? A ânsia de fazer tudo para ontem e já resolver tudo, né? É verdade. A dica que eu teria para isso, Márcia, seria o autoconhecimento. Para antecipar um pouco essa maturidade, seria a pessoa conhecer sobre perfil comportamental, porque assim você se conhecendo sobre o seu perfil e conhecendo os outros perfis, você já sabe o que te agrada e o que não te agrada daquilo. E aí você pode saber, não, isso aqui é o jeito daquela outra pessoa. Pode não me agradar porque não é o meu jeito. E às vezes aquela pessoa, ela não está errada, ela não é antipática, ela simplesmente é diferente de você. O que a gente fala muito é o seguinte, você não vê o mundo como o mundo é. Você vê o mundo como você é. Então, se você está vendo uma pessoa que é diferente de você, várias vezes você vai questionar aquela pessoa pela sua ótica. E não que aquela pessoa esteja errada ou que você realmente esteja certo. Então, eu acho que esse autoconhecimento aí
é que vai ajudar muito nisso. Com certeza ajuda demais a gente se conhecer. E uma coisa que é muito importante quando a gente aprende sobre os perfis, né, comportamentais, é o respeito mesmo, né? Acho que a palavra-chave para tudo na nossa vida, para todo tipo de relacionamento, seja ele distante, frio, seja ele íntimo, é o respeito. Você respeitar as diferenças, você respeitar que de repente você fala pra caramba, mas o outro não está afim de ouvir, ou o outro não está afim de falar, ou que você não precisa obrigar que o outro seja como você. Essas diferenças que nos constroem, que nos complementam, que são maravilhosas, né? Exatamente. Eu acho que essa capacidade de lidar com todo mundo, a gente está falando de coisas até mais profundas do que simplesmente, a gente começou falando sobre você bater o olho, você de repente não viu nada da pessoa, a pessoa nem abriu a boca às vezes, e você já tem esse sentimento, que às vezes se confirma, como a gente disse, e às vezes não. Então, nós, por exemplo, aqui, né, no programa, eu sei que Haroldo não conhece, mas sei que Juliana e o pastor Luiz conhecem a palavra de Deus e sabem que nós temos também mais um aliado, né, que é o Espírito Santo, que vai nos ajudar tanto a ter o discernimento de uma prevenção, de você se envolver com uma pessoa que realmente ele já te dá sinais de que ela não é uma pessoa, não que você não tem que amar, a gente está falando de coisas diferentes, né? A gente tem que amar até o nosso inimigo, mas conviver e se entregar a outra pessoa que você já tem sinais de que não é uma pessoa confiável, aí é burrice. Porque Provérbios diz que o avisado vê o mal e se esconde, os tolos passam e sofrem a pena. Então, a gente tem que estar atento a todos os sinais, né? Atentos a tudo. A Bíblia tem dois textos em Romanos e em 1 Timóteo, quando o apóstolo Paulo ele fala acerca de homens, de pessoas sem afeição natural. Indivíduos sem afeição natural. O tolo, ele vai ter dificuldade de perceber e vai acabar entrando em aliança com esse tipo de gente e, sem dúvida alguma, vai ser penalizado, né? Não é por outra razão que nós vemos tanta gente sofrendo em relacionamentos tóxicos, difíceis, né? Porque faltou-lhes discernimento para avaliar entro ou não nesta sociedade, nessa parceria, nessa relação. Então, entra aí, Márcia, a necessidade de um dom do Espírito. A Escritura nos fala de um dom específico para discernir espíritos. Os próprios discípulos de Jesus, eles em uma certa ocasião, eles queriam trazer juízo sobre uma cidade onde Jesus estava, não foi bem recebido, ficaram irados com as pessoas da cidade e queriam exercer juízo. E João, o chamado apóstolo do amor, juntamente com seu irmão, aproximaram-se de Jesus propondo uma solução terrível. Senhor, o Senhor quer que façamos cair fogo do céu para consumir com essa gente? Jesus lhes perguntou, sabeis de que espírito sois? Vocês sabem que espírito é esse que está operando em vocês? Não é? Então, quer dizer, às vezes, não apenas precisamos discernir espíritos operando nos outros, mas também em nós mesmos, né? E muitas vezes estamos operando numa esfera perigosa, não é? Numa esfera baixa. E é necessário não apenas ter discernimento para observar e identificar no outro em que espírito ele está operando, mas também me olhar no espelho e me perguntar naqueles dias que eu estou meio doido, que espírito é esse afinal? Verdade. Qual lente, né? Com qual lente eu estou olhando o outro? Exatamente. Né? E acho que também uma coisa interessante que eu já vivi muitas vezes, e a Bíblia fala muito também sobre palavras agradáveis. Não existe ninguém, por mais antipático que seja, que não gosta de ser bem tratado, que não gosta de se sentir amado, não é? Então, às vezes, a nossa tendência, quando alguém é antipático mesmo, de verdade, é você se afastar e você tratá-lo com frieza. Então, a gente tem que fazer o contrário, procurar fazer o contrário, procurar amá-lo, procurar trazer uma palavra que quebre. Já aconteceu muito isso assim comigo várias vezes. Uma vez eu fui nos Estados Unidos, eu fui num lugar qualquer e a mulher que estava me atendendo com uma cara muito fechada, mal levantou os olhos, muito séria, muito carrancuda, e ela tinha um nome grego. E aí eu falei assim,
tinha um crachá, eu falei assim, puxa, seu nome é lindo, é grego seu nome, você é da Grécia? Ela mudou. Ela levantou o olho, olhou para mim e falou assim, sou. Eu falei assim, olha, eu passei minha lua de mel lá, é um lugar lindo, maravilhoso, e seu nome é diferente, é lindo. A mulher mudou, ela deu um sorriso e ela mudou completamente. Então, assim, a gente vive em relações que muitas vezes as pessoas tornaram uma função e não, elas não são uma pessoa, elas não são consideradas uma pessoa. E mesmo no nosso dia a dia, no trabalho, né, a gente tem essa tendência assim, ele não quer conversa também. É claro, então esse equilíbrio é muito difícil, porque eu não posso invadir o espaço do outro, querer forçar, tirar, arrancar um sorriso do outro, mas eu também não preciso me retrair. Então, esse saber até que, né? E aí, que dica que vocês dão? Como saber aí um passinho de cada vez, percebendo? Como é que eu vou me chegando? Eu diria que a gente precisa ter uma coesão, né? À medida que o outro tem uma postura que seja aversiva, uma postura que seja arrogante, você não necessariamente precisa corresponder a isso da mesma forma, né? Então, assim, a gente precisa ter uma personalidade ao ponto de você estar bem independente de como as pessoas à sua volta estejam, né? Um padrão de comportamento, melhor dizendo. Então, assim, isso tem a ver com você blindar suas emoções, blindar os seus pensamentos, né? Não é porque o outro te invade ou porque o outro te agride que você deve corresponder na mesma moeda. Isso mesmo, muito bom. Obrigada, Juliana. E você está trazendo essa questão no trabalho, né? Essa questão de relacionamento no trabalho, onde as pessoas, às vezes, viram uma função. E existe um estudo que mostra que 72% dos profissionais estão insatisfeitos com o trabalho. E 63% desses estão insatisfeitos devido a relacionamento. E o relacionamento é que causa isso, e é justamente, muitas vezes, por não conhecer sobre perfil e rotular, o que nós falamos várias vezes aqui. Rotular o outro por não ter um perfil parecido com o seu, não agir da forma que você pensa. É isso aí. Bom, queridos, infelizmente nosso tempo acabou, eu queria conversar muito mais, né? A gente pode falar muito mais aqui, mas muito obrigada por terem vindo. Obrigada. Pastor Luiz não falou nessa última, porque ele falou mais na outra, ela está falando aqui comigo que essa última dica você não falou. Então, uma dica rapidinha sobre como chegar a essa pessoa que é tão diferente de nós, Pastor Luiz. A Bíblia nos ensina algumas coisas, todas as coisas que ensina são muito lindas, né? Mas a abordagem do amor, de amar sempre, amar em todo o tempo, sem ser tolo, sem ser ingênuo, né? Porque tem gente que acha que amar é ser bonzinho, né? Não é isso. Verdade. É uma coisa muito, muito bem construída, relações bem construídas sobre esse amor maduro, né? É a chave para resolver todas essas pendengas de problemas difíceis. É verdade. Muito obrigada, queridos, por terem vindo. Daqui a pouco a gente se encontra ali para provar a culinária. E se você também precisa de ajuda, de repente você precisa de ajuda profissional para saber lidar, ou precisa amadurecer. E agora, como eu amadureço? Então, tem vários profissionais. Aqui a gente tem representantes de coach, da psicologia, né, da psicanálise e do pastor também, que está aí para ajudar você a se conhecer melhor, né? A se saber se situar aí na sua vida, amadurecendo. Bom, a palavra de Deus, o coração de Deus para o seu coração, o versículo lá em Hebreus 5,14 diz, mas o alimento sólido é para os adultos. A gente está falando de maturidade, olha só, ele nem sabia que eu ia falar esse versículo. Os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Ali, o escritor aos Hebreus estava dizendo no versículo anterior sobre o leitinho, né, que é o alimento para o bebê, aquele que é imaturo ainda na fé, e dizendo sobre o alimento sólido. O que nós precisamos entender? Que quando nós, principalmente como eu disse ali, né, agora falando mais a parte espiritual, nós temos o Espírito Santo de Deus, que é o nosso maior aliado. Eu costumo dizer, ele é o nosso maior coach, nosso maior psicólogo. Claro que ele usa os profissionais que estão aí para nos ajudar também.
Mas nós precisamos ter esse relacionamento íntimo com o Espírito Santo, porque ele nos dá as dicas, ele nos dá os sinais, ele nos dá esse discernimento, que nós precisamos muito, né? A gente sabe que o mundo, a Bíblia diz, jaz no maligno. A gente tem encontrado pessoas que exploram mesmo umas às outras, pessoas que aproveitam da bondade do outro, que aproveitam que ele é cristão, então ele pode me ajudar nisso, ele é cristão, então ele é bonzinho, ele é cristão, então ele vai exercer o amor de Deus, então eu posso me aproximar para receber alguma coisa em troca. Quem de nós já não viveu essa experiência de se sentir abusado, explorado, traído? Então, nós precisamos orar sempre, buscar essa intimidade com Deus para que o Espírito Santo de Deus nos mostre, nos fale. E aí, a gente não deve desprezar os sinais que Ele nos dá, não é? Porque Ele nos dá. Ele não nos deixa enganados. A gente que se engana, a gente que quer se enganar e a gente muitas vezes não quer enxergar aquilo que está ali um palmo à frente do nosso nariz. E Tiago 1, 5 e 6 também a Bíblia diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, liberalmente, de boa vontade. Deus está assim, com celeiros cheios de sabedoria. Fala, pede, gente, pede que eu dou vontade. Não retenho nada, nenhuma gota. Então, é isso que eu peço para Deus. Você tem que pedir com fé, sem duvidar, né? Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada agitada pelo vento de um lado para o outro. Então, queridos, olha, nós precisamos de sabedoria, não é? Para tudo na nossa vida, para que a gente não cometa erros. É claro que a gente vai cometer erros ao longo do nosso caminho, da nossa vida. A gente não é perfeito, a gente está em construção, a gente só vai chegar à estatura de varão perfeito quando a gente chegar lá diante do nosso maravilhoso Deus, o nosso Mestre Jesus. Enquanto isso, a gente está em obras, a gente está num processo, mas que nós precisamos para todas as nossas relações, para as mais antigas, que às vezes a gente acomoda, para as novas, para a gente não perder pessoas que podem ser pessoas maravilhosas na nossa vida e para que a gente sempre pense o seguinte, que é o que eu e o marido sempre pedimos, Deus, usa a minha vida na vida do outro. Então, quando você está aberto, disposto para você ser alguém na vida do outro, não simplesmente para você esperar que alguém seja alguma coisa na sua vida, você tem um olhar diferente, aquele olhar de amor, aquele olhar de misericórdia para o outro, que se ele é o que eu explico, a gente explica muito para as minhas filhas, nossas filhas, né? Quando elas chegam falando alguma coisa da escola, a gente fala com elas, olha, todo mundo que tem uma cara muito fechada, ou é chato, ou é carrancudo, ou não quer falar, ele tem uma razão, ele tem um motivo. Ele não é assim porque ele simplesmente quer ser chato, ele não quer que as pessoas gostem dele. Ele tem uma razão. Isso pode ser uma máscara, uma fuga, pode ser uma consequência de alguma coisa que vive em casa. Então, nós temos que olhar para ele e pensar, Deus, o que o Senhor pode fazer através de mim na vida dessa pessoa, na vida dessa minha colega, desse meu colega? Como o Senhor pode me usar na vida dele? O que o Senhor pode fazer para que eu seja instrumento do Senhor, teu instrumento para abençoar a vida dele, a vida dela, para que eles possam mudar? E isso pode acontecer e pode se converter aí em uma relação maravilhosa, né? Numa relação maravilhosa, e mesmo se não houver uma relação, porque foi uma coisa que você passou, um lugar por onde você passou, mas você vai deixar uma marca. Você vai deixar a marca do amor de Deus. Você vai deixar a marca da diferença que faz quando você olha para alguém com os olhos do próprio Deus. Não é fácil, é um desafio todos os dias, mas quando a gente pede, quando a gente se coloca diante de Deus e clama, o Espírito Santo nos dá, nos ajuda, nos ensina, né? Nos orienta, e isso é maravilhoso. Não é, meninos? Estamos todos aí prontos para provar a delícia que a Sofia preparou, né, Sofia? Nós vamos provar, só que antes nós vamos orar. Vamos agradecer a Deus e você aproveite e ore comigo. Pai, muito obrigada pelo Teu Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, que nos faz lembrar que é o nosso Mestre. Nós te agradecemos porque nós temos a palavra, a Tua palavra, Deus, que realmente nos ensina. E nós temos tudo que nós precisamos em Ti. Tu és a fonte de tudo que precisamos, de toda sabedoria, graça, misericórdia, que nós precisamos para nós mesmos e para o outro que está do nosso lado, com quem nós nos encontramos.
casualmente ou não. Nós precisamos de Ti demais, da Tua sabedoria, do Teu discernimento, para que nós sejamos instrumento na vida das pessoas, para levar o Teu amor, para levar a Tua própria vida, a Tua alegria, a Tua transformação à vida delas e para que a gente construa relacionamentos sólidos, saudáveis, e que nós possamos ser bênção na vida uns dos outros. Muito obrigada pela vida do Haroldo, do pastor Luiz, da Juliana, da Sofia, que está no programa de hoje comigo. Que a Tua bênção esteja sobre eles, sobre tudo que eles fizerem, planejarem, projetarem. Que a Tua bênção esteja sobre o Senhor, suas famílias e que em tudo eles sejam bem-sucedidos. Eu te agradeço por esse alimento, pela Tua provisão todos os dias e te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos provar. Todo mundo gosta de feijão, de bacalhau? Então tá bom. Sofia, querida, dá seus recadinhos enquanto a gente prova. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, cozinhando para vocês. E se quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu tenho o Instagram, é a Cozinha de Sofia. Lá eu tenho outras receitas, dicas, tem um pouco mais sobre o meu trabalho. Eu convido vocês a entrarem lá no Instagram. Delícia, muito bom. Podem continuar comendo, meninos, que eu vou aqui dar um beijinho na Sofia. Obrigada. Parabéns, Sofia. Obrigada, viu? Valeu a pena você quebrar a antipatia do feijão. Valeu, muito a pena. E nós agradecemos por isso. Obrigada, minha querida. Bom demais. Bom, pessoal, continuem comendo aí. Feijãozinho branco, bacalhauzinho, nada mal, né? Não foi amizade à primeira vista. Não foi? Amizade à primeira vista. Lembrando que você pode nos seguir nas nossas redes sociais, @SempreFelizTV, é o Instagram do programa, o meu é Márcia Rezende. Você pode também mandar e-mails pra gente com sugestões, com críticas, com assuntos. Você cozinha bem, faz alguma coisa legal, manda pra gente a sugestão que você pode estar aqui participando com a gente também. E você que é profissional de qualquer área, tem muita gente que encontra comigo. Meu sonho é participar do programa, é muito fácil realizar esse sonho. Manda pra gente o seu e-mail, semprefeliz@redesuper.com.br. Participe com a gente também no Facebook, em todas as redes sociais da Rede Super também, tem o Instagram e a gente quer muito ouvir você. Ok? Grande beijo pra vocês mais uma vez, muito obrigada. Beijo, semana maravilhosa, abençoada, cheia de discernimento e sabedoria, com muitos relacionamentos maravilhosos. Um beijo, a gente se vê no próximo Sempre Feliz, se nosso filho de Deus quiser. Lembrando que toda quarta a gente está ao vivo, hein? Eu espero você, participe com a gente. Beijo, tchau. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.